Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula onde eu vou construir o gráfico de uma função. Nessa videoaula eu vou construir o gráfico de uma função usando uma tabela de valores. E no futuro vou ensinar vocês como constrói o mesmo gráfico sem precisar montar essa tabela. Beleza? Mas então vamos para a aula ver como faz. Pessoal, observem a leitura. Construa o gráfico da função f de x igual a menos 5x. Alguns alunos têm dificuldade em construir o gráfico dessa função, porque aqui não aparece o termo independente. Mas o jeito de resolver é o mesmo. Eu vou pegar a minha régua aqui e vou construir uma tabela de valores. Ó, vou colocar aqui valores para x, que a gente sempre coloca menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Vou passar uma linhazinha aqui. Depois eu vou colocar a própria função, menos 5x, aqui. Vou fazer essa linha bonitinha separando. Certo? E agora ali no final vou colocar os valores de y que eu encontrar. Bem, agora para cada valor de x, eu vou substituir pelo valor que está falando aqui. Então, no primeiro caso, é menos 5 vezes menos 2. Depois eu faço a conta. Depois, menos 5 vezes menos 1. Depois eu faço a conta. Menos 5 vezes o x é 0. Nem vou colocar parênteses. Menos 5 vezes 1. Também não vou colocar parênteses. Menos 5 vezes 2. Também não coloco parênteses. Observe que quando tem o sinal de vezes e um sinal de menos, então eu coloco parênteses, tá? Perfeito. Agora vamos lá, ó. Menos vezes menos mais 5 vezes 2, 10. Menos vezes menos mais 5 vezes 1, 5. Menos vezes, não precisa, 5 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Tranquilo, né? Pessoal, o próximo passo agora, na hora de construir o gráfico da sua função, é observar o espaço do seu caderno, para ver se você tem um espaço compatível com aquilo que você quer. Observe que no eixo x eu vou de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, de menos 2 a 2. Já no eixo y eu vou de 10 a menos 10. Então, se aqui no quadro eu for fazer assim, ó, se eu for fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai ficar muito grande. Então, eu vou adaptar esse tamanho, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui mais ou menos na metade do quadro. Vou colocar aqui o eixo x. Aqui no meio, mais ou menos no meio, eu vou fazer assim, ó. Agora, observe que os pontos que eu tenho aqui, ó, vão de 5 em 5. 0, 5 e 10. 0, menos 5 e 10. Eu não sei se você consegue ver, mas o meu quadro é quadriculado. Então, eu consigo contar ali. Mas como não consigo ir de 10, mais 10 até menos 10, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 2 risquinhos e vou dizer que aqui, ó, depois de 2 risquinhos, é o 5 positivo. Aí, agora eu já coloquei o seguinte, para cada 2 risquinhos eu cada 2 risquinhos equivale a 5 unidades. Então, agora de novo, se 2 risquinhos deu 5, mais 2 risquinhos chega no 10. E aqui eu coloco o eixo y. A mesma escala tem que ser mantida na parte de baixo. 2 risquinhos é o menos 5. 2 risquinhos é o menos 10. Perfeito. Ah, professor, isso quer dizer que no eixo x eu preciso manter a mesma escala? Não, não precisa. Para esboço de gráfico não precisa. Então aqui eu vou colocar escala normal, tá? Eu vou colocar só um pouquinho mais larguinho para ficar bonito. 1 e 2 e aqui menos 1 e menos 2, tá? Então eu fiz eixos diferentes com escalas diferentes. Mas como o propósito é esboçar o gráfico, então não tem problema. Agora eu vou marcar os pontos. Menos 2 para x é 10 para y. Então, eu vou pegar aqui, ó. Menos 2 para x é 10 para y. Perfeito, marquei o pontinho. Depois aqui eu tenho menos 1 para x, 5 para y. Menos 1 para x, 5 para y.
Perfeito, marquei o pontinho ali. Continuando, 0 para x, 0 para y. Certo? Depois, 1 para x menos 5 para y. 1 para x menos 5 para y. Por último, 2 para x menos 10 para y. Então, menos 10 de y aqui combina com o 2 para x ali, certo? Tranquilo até agora, né? Ponto. Agora, observe o seguinte. Antes de passar o gráfico ali, eu tenho que saber o seguinte. Isso aqui é uma função polinomial de grau 1. Quando não aparece expoente, é grau 1. Se é grau 1, então o gráfico obrigatoriamente é uma reta. Os pontos têm que estar alinhados. Se não estiver alinhado, você cometeu algum erro. Você vai lá e faz de novo. Vamos ver se ficaram alinhados. Totalmente alinhados. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós terminamos, então, mais uma aula sobre como construir o gráfico de uma função. Tranquilo? Na próxima aula, eu vou resolver o gráfico de uma função dado por duas sentenças, que é um pouquinho mais bonito que isso, e depois de função quadrática. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!